Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35, é a leitura que eu quero fazer para meditarmos sobre impedimentos para encontrar Cristo. O texto nos diz assim: neste mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhe perguntou: do que está falando pelo caminho? Eles então pararam, tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que diz a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha que sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado onde se dirigia, Jesus fez com que iam seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e, partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém, e encontrando reunidos os 11 os que estavam com ele, os quais dizia: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho, como o reconheceram no partir do pão. Impedimentos para encontrar Cristo. O texto nos mostra, logo após a crucificação de Cristo, 2 dos seus discípulos que iam pelo caminho e estavam tristes, não reconheceram Jesus e achavam que Jesus não havia ressuscitado. Eu quero pensar nesse texto, olhando e fazendo uma pergunta. Estamos no mês de agosto, ou seja, há 5 meses para encerrar este ano. A minha pergunta para você que assiste essa mensagem é: o que você fez nesses 7 meses do ano em obediência a Cristo ou em obediência a Deus? Reflita um pouco olhando para esse texto. Nós sabemos que muitas dificuldades existem neste mundo e que muitas vezes essas dificuldades atrapalham a vivermos na presença de Jesus, a termos uma vida de comunhão com Ele. E tudo isso sufocado pelos compromissos, por tantas outras desculpas que apresentamos
para não termos uma comunhão plena com Cristo, não termos uma vida de obediência com Ele. No entanto, a vida com Deus e a vida em Deus jamais deveria ser deixada em segundo plano, porque ela é fundamental para fortalecer o nosso espírito e trazer benefícios para a nossa saúde emocional, espiritual e até física. Quando encontramos dificuldade para crescer espiritualmente, nós não podemos e nem devemos nos acomodar. Vou repetir. Quando encontramos dificuldade para o nosso crescimento espiritual, nós não podemos e nem devemos nos acomodar. Nós precisamos identificar o problema que está acontecendo, os meios para combater aquela situação. E tudo isso podemos fazer quando oramos e quando lemos a Bíblia. Porque Jesus precisa ser a nossa prioridade. E se quisermos ser bem-sucedidos em tudo o que fazemos, precisamos tê-lo como prioridade na nossa vida. Nada pode nos impedir de estar com Ele, de viver com Ele. Eu quero apresentar nessa mensagem alguns impedimentos que existem na nossa vida para encontrarmos a Cristo e termos comunhão com Ele. As circunstâncias da vida, as preocupações, a tristeza, é o que diz o versículo 14, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Ou seja, eles iam comentando das coisas que tinham acontecido, dos problemas, das lutas, das dificuldades, e isso estava se tornando um impedimento para eles encontrar Cristo. Tanto é que quando Jesus vai ao lado deles, conversa com ele, eles não reconheceram, porque os problemas estavam sufocando eles. Por isso, não deixe que as circunstâncias da vida, as preocupações, impeça você de encontrar, de viver com Cristo. Uma outra coisa, a incredulidade. Versículo 24 diz assim: alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não viram. Ou seja, incredulidade. Nós temos que crer em Jesus, crer no Deus do impossível, crer que Ele existe, crer que Ele se faz presente na nossa vida. E a incredulidade, muitas vezes, nos leva à falta de conhecimento da Bíblia, ou à falta de conhecimento das Escrituras. O versículo 25 diz isso. Então ele lhe disse: ó tolos, por que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Falta de conhecimento da Bíblia. Amanhã eu começo a ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de ler porque eu estou cansado. A Bíblia são palavras difíceis de entender, eu não consigo entender nada, então eu não vou ler. É um impedimento para você seguir a Cristo. A falta de conhecimento. A forma com que você tem de afinidade com a palavra de Deus. Compreensão errada da pessoa de Cristo é um outro impedimento. No versículo 19 ele vai dizer isso. Ele lhe perguntou: quais? E eles responderam: as que diz a respeito de Jesus do Nazareno. Ou seja, eles tinham ali naquele momento uma compreensão errada da pessoa de Cristo. E muitas vezes é isso que eu e você fazemos. Nós lemos até a Bíblia, nós vamos à igreja algumas vezes, mas temos uma compreensão errada de Cristo. E isso é um impedimento para você se encontrar com Cristo, vivência com Ele. A compreensão errada da missão de Cristo neste mundo. O versículo 21 diz: nós esperávamos que fosse Ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Ou seja, muitas vezes
eu tenho uma compreensão errada de qual a verdadeira missão de Cristo neste mundo. Ele veio para nos libertar do pecado, para nos salvar, mas muitas vezes nós temos isso de uma forma errada. Então, é preciso ter cuidado com a preguiça espiritual no desenvolvimento da fé. Vou repetir. É preciso ter cuidado com a preguiça espiritual no desenvolvimento da fé. É preciso esforço tanto para conhecer como para praticar a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como o sol nascente. A sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muitas vezes, o que nos impede de viver com Cristo, estar com Cristo, deixar Cristo cuidar da nossa vida, são as preocupações, são as circunstâncias da vida, é a nossa incredulidade, é a nossa falta de conhecimento da Bíblia, é a nossa compreensão errada de Cristo e a nossa compreensão errada da missão de Cristo. É mais fácil acomodar-se, é mais fácil, é mais tranquilo, mas Deus deseja que estudemos, que nos aprofundemos na sua palavra para termos uma intimidade com Ele, para nos sujeitarmos a Ele. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos ter uma vida de intimidade com Cristo. Afinal, nossa vida espiritual afeta tudo e todos os aspectos do dia a dia. Você pode até não compreender isso que eu estou falando, mas quando a minha vida espiritual está no nível baixo, todas as outras coisas são comprometidas. Agora, por outro lado, o que acontece quando eu tenho um encontro com Cristo e obedeço? As Escrituras passam a ter um significado em minha vida. O versículo 32 diz isso. Versículo 32, e disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele falava e nos abria as Escrituras? As Escrituras passam a ter um significado em minha vida, quando esses impedimentos caem por terra, quando eu deixo Cristo cuidar de mim. Aí a minha comunhão com Ele cresce, tem significado. O versículo 30 diz isso. A minha vida sofre uma mudança para melhor. O versículo 33 do texto, depois você pode ler. Eu saio do comodismo e passo a ter mais ânimo em tudo. Eu tenho vontade de compartilhar do amor de Deus com outras pessoas. Então veja, existem impedimentos, mas quando esses impedimentos são quebrados em nome de Jesus, através de Jesus, as coisas começam a clarear. Como está o seu esforço para viver com Deus e conhecer a sua palavra? Você se contenta apenas com um culto por semana, um vídeo de pregação na internet? Ou essa mensagem que eu envio, você fica apenas esperando que eu envie essa mensagem para você se alimentar? Isso não é o suficiente. Um culto semanal, uma mensagem da internet como essa, uma outra vez pegar a Bíblia e ler, isso não é suficiente. Porque quando eu tenho sede, eu tenho que beber água. Quando eu tenho fome, eu tenho que me alimentar com coisa sólida. Ou seja, e isso é diariamente. Por que a minha vida espiritual não é desse jeito também? Quando tenho um encontro com Cristo, a minha perspectiva de vida muda. Eu vivo mais alegre, mais feliz, eu tenho meus olhos espirituais abertos e a Bíblia já não se torna um livro tão difícil mais para mim e para você. Então essa mensagem, nesse primeiro dia de agosto, no início do mês de agosto, eu trago ela
dar um despertamento ao seu coração. Você sabe que dia que Jesus volta? Você sabe que dia você vai morrer? Essas coisas precisam ser reais na nossa vida. Porque eu vou morrer um dia e você também. Jesus vai voltar para buscar os seus. E os seus são aqueles que tomaram uma decisão com Ele ainda neste mundo. Que todos esses impedimentos foram quebrados. Não é apenas ler a Bíblia, ir para a igreja, assistir uma mensagem. Vai muito mais que isso. É ter uma vida de intimidade com Deus. É vivenciar Cristo na sua vida todos os dias. Agora a decisão é sua. Vai continuar fugindo de Cristo? Como aqueles dois homens que nem conseguiram entender que era Cristo que estava ali? Vai deixar as coisas desse mundo sufocar você? Porque se você for ficar olhando os noticiários, as imprensas, as manchetes, você vai se sufocar. Vai continuar dando desculpas? Lembre-se que tudo neste mundo é passageiro. Pois quando você fechar os olhos nesta terra, tudo aqui vai ficar. Nem eu nem você vamos levar nada. Tudo vai ficar. E outra coisa, para onde você vai? Você sabe para onde você vai depois da morte? Talvez você fale assim, eu vou para o cemitério. O seu corpo, o meu corpo, matéria. Volta para o pó, como do pó saímos. Agora o que eu pergunto é, e a sua alma? Vai para onde? A Bíblia, ela é muito clara em dizer que só existe dois lugares, dois caminhos, céu e inferno. Caminho largo e caminho estreito. Olha o que a Bíblia responde para você. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida apertado é, e poucos são os que por ele entram. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A escolha é sua. A decisão é sua. Eu gostaria muito de que essa mensagem tenha mexido com você, porque como está na minha blusa, Jesus transforma. Ele quer transformar a sua vida. Ele deseja transformar a sua vida. Eu já tenho a minha vida salva, eu já tenho a minha vida transformada, então lute para que isso não caia numa rotina de vida e ajude outros também. Que Deus possa abençoar o seu coração e que essa mensagem possa ter falado profundamente ao seu coração. Sem saber do convite de Cristo, deixas que no juízo ele venha dizer: não jamais me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da
testemunho.